Então tá. Como a gente estava falando aqui, o ato 2, né, de Mercador de Veneza, a Giovanna estava falando, pode dar continuidade, Giovanna. Então vemos como que ele foi escolher as caixas, né? Que ele ali, ele passa bem a impressão de ser uma pessoa egoísta, porque ele não queria dar sem que ganhasse algo em troca, e ao mesmo tempo presunçoso, porque ele pensou que a caixa de prata falava que ele teria o que ele merecia. E ele falou: não, isso aqui é o que os homens merecem, eu mereço mais, então o meu, para mim, tem que ser uma caixa melhor. Então ele foi na de ouro, né? Que muito Sim. interessante. Aí As também. caixas, as caixas, elas são bem intencionais, né, Uhum. nessa, essa narrativa aqui do... Bem, tem outra parte que tu queres comentar? Ou... Por enquanto, essa. Se quiser falar alguma Uhum. coisa, qualquer coisa depois eu Tá. falo. Não, eu vou colocar aqui também que a gente vai, e também, Emily, se vocês quiserem comentar alguma coisa, também fica, Emily, Keila, fique à vontade. O ato 2 ali, ele começa exatamente com a Pórcia e com o príncipe de Marrocos, né? E ele é um pouco, assim, soberbo mesmo nas suas conquistas, né? Bom, nossa, ele coloca como se ele fosse, de fato, como é que ele até, acho que ele se... deixa eu ver aqui... Ele coloca assim, como ele é de fato um guerreiro, um valente, e antes fosse isso, né, ele tivesse que brigar fisicamente pelo amor dela, né, para casar-se com ela, do que apenas escolher uma das 3 caixas, né. Então ele deixa essa, essa impressão dele, né. A cena 2 ali eu achei bem interessante, que começa com Lancelot, que é o criado do... Giovanna, acho que a tua câmera travou, né, não sei se ela tá online ainda. Mas enfim, começa com Lancelot, que é o criado de Shylock. E o que é interessante é que Lancelot, ele está descontente em trabalhar com Shylock. E ele fala muito mal, na verdade, né? Ele chega a comparar Shylock, o judeu, ao próprio diabo. Ele diz, pois este é o diabo encarnado. Né? E aí ele até coloca aqui, ele fala da questão ali de que ele se considera até uma pessoa honesta, não por ele mesmo, né? Mas por ser filho de quem ele é, e nem tanto pelo pai, mas pela mãe. Que o pai deixa em algumas ações a dúvida em relação à sua honestidade. Mas é bem interessante que ele coloca isso, né? E ele fala assim, e aí ele fica se questionando se ele abandonaria ou não o trabalho dele, né? Porque ele era servo do judeu, do Shylock que ele prestava. Será que devo abandoná-lo ou não? E havia essa discussão na sua mente. Então, assim, parte dele dizia assim, não, fique, permaneça, né? A outra parte dizia, não, abandone. E aí ele coloca assim, né, essa minha consciência até um pouco inflexível, né, em relação a isso. E aí, por fim, ele vai abandonar Shylock, né? Mas entra o pai dele, né? E o pai dele já está um tanto cego. E ele faz uma jogada com o pai dele ali, este Lancelot. Ele faz uma jogada com o pai dele e uma brincadeira até, né? Ele coloca pro pai dele assim, o pai dele vai em busca do Shylock para presenteá-lo com algo, né? Um prato de comida, um pato. E aí ele faz uma brincadeira com o pai que já está cego e não reconhece, ele começa a fazer um certo jogo, assim, né? Ah, você não sabe quem é seu filho, não sei o quê. Enfim, o pai dele, então, depois ele diz, eu sou o seu filho, né? Eu tô falando ali da cena 2, Giovana. Ele fala, eu sou o Uhum. seu filho, você não me reconhece? E ele acaba dizendo, nem te reconheço, né? O que dá a impressão, nessa fala dele, do pai, é que Lancelot já tomou, vamos dizer assim, a forma do próprio judeu, que ele fala, você está com uma barba muito comprida, tipo, né, dizendo, já nem te reconheço mais. E Lancelot faz uma reclamação ao pai, né, dizendo, olha, nem presentei Shylock, presentei o Bassânio, né, porque ele falou, Bassânio sim é um bom chefe, Shylock me deixa passar fome, não é um bom chefe, né.
Shylock, ele faz a comparação como se fosse o próprio diabo. Mas Bassanio não, Bassanio dá comida e abundância. Então, o pai dele, assim que Bassanio chega, o pai dele faz um pedido, intercede por Lancelot a Bassanio, para que Bassanio fosse, o aceitasse, né, como seu funcionário. E o próprio Bassanio diz, você prefere largar um judeu com dinheiro e vir trabalhar para mim, né, um homem sem riqueza alguma? Mesmo assim, Lancelot aceita, né. E aí eles estão nessa preparação de uma ceia, né, acho que é no ato 3, deixa eu ver aqui. Uma ceia para a partida de Bassanio, para que ele vá ao encontro de Pórcia, para que ele faça, então, a escolha ali. Ah, deixa eu só ver aqui no ato 2, que eu acho que é bem interessante, acho que é no ato 2 que encerra, não. É o ato 3, é um ato bem curtinho, o qual Jéssica, filha do próprio Shylock, o judeu, ela se encontra apaixonada por Lorenzo. Lorenzo é amigo de Bassanio, e é cristão. Então, para ela encerra dizendo assim, ó, meu Lorenzo, a minha dor só pode terminar ao ver que tua jura não é vã, e que eu serei sua mulher cristã. Então, ela está ali, apaixonada por Lorenzo, um cristão, e abrindo mão da sua religião, vamos dizer assim, né? Ela está abrindo mão abrindo mão de ser filha do judeu, né? De sair da casa do judeu, assim como abandonar a fé judia e se tornar, então, a dita mulher cristã de Lorenzo. Então, acaba o ato 3, ela pedindo para que Lancelot, até então o criado de Shylock, entregasse uma carta a Lorenzo, para que os dois, então, se encontrassem e ela pudesse partir com ele. Giovana, na hora que tu quiseres comentar, pode ir, fica à vontade. Lorenzo recebe essa carta, totalmente apaixonado, reconhecendo a sua letra, né? Então, eles dão início ali a todo cortejo, todo aquilo que eles se propõem a fazer, né? O ato 3, ele é um pouco mais ali comentando sobre a questão de como vai, a questão ali de quem vai assumir a ceia, no sentido de, como é que é o nome que eles acendem ali? Que ele falou, as tochas. Quem carregará as tochas e tudo mais para essa ceia em relação à saída do Bassanio ao encontro de Pórcia. E deixa eu só ver aqui, ele fala aqui no ato 4, na cena 4, perdão, ele até fala, é engraçado que todas as pessoas até o momento, elas têm críticas em relação ao judeu, né, não só pela religião, mas também pelo seu comportamento, né. Então, por exemplo, ele fala assim, né, Lorenzo até tem uma fala que ele fala assim, se o judeu que é pai dela for para o céu, há de ser pela filha, né, pela filha suave e que a desventura nunca tocará. Então ele fala assim, se ele tem ainda algo a ser apreciado, é apenas a filha, nada mais, né. Então a gente vê que todas as falas há essa crítica constante ao judeu, não só pela sua religião, porque havia vocês que não leram ainda, Keila e Kemily, há talvez já pegaram o ato 2 ali um pouquinho, há uma, como é que eu posso dizer, uma discordância, uma questão religiosa ali bem, bem clara, em relação ao cristianismo e ao judaísmo aqui na, em O Mercador de Veneza. Não sei se vocês já pegaram alguma cena do ato 1, assim, não, né? Mas vocês vão perceber que é bem claro, assim, que numa fala de Antônio e Shylock, que é o judeu, e Antônio cristão, eles deixam isso bem claro, bem transparente, essas diferenças, e um certo ódio e desprezo por parte de ambos, exatamente por conta da religião. Tá? No ato 5, a gente vê que entra Shylock de novo, Lancelot faz o pedido para que ele vá ceiar, então, com os cristãos, por ele ser, então, o ex-chefe, né, de Lancelot, porque daí ele larga Shylock e vai trabalhar com Lancelot.
Shylock, no primeiro momento, não quis ir, por conta exatamente dessas diferenças, mas Lancelot o convence aí para dizer, ó, se você não for, eles ainda falarão mal de você, né? Por você ser o meu ex-patrão e tudo mais, seria interessante você ir. E aí ele decide isso, só que ele não permite que Jéssica vá, ele não faz o convite a Jéssica, né? Então ele diz, Jéssica, fica em casa, tranque todas as portas, porque provavelmente vai ter um cortejo na rua, nem na janela você vai espiar esse cortejo de cristãos, né? Então ele deixa isso bem claro. E ele então vai para essa ceia. O interessante é que ele fala algo bem mal de Lancelot. Ele fala que ainda bem que Bassanio ficou com Lancelot, porque ele se tratava apenas de uma pessoa preguiçosa que não merecia nada, né? Ele fala aqui: o tonto não é mau, come demais, dá pouco lucro e dorme todo dia, igual um gato, e eu não crio zangões, por isso o deixo, e deixo para quem eu espero que ele ajude a jogar fora. Então, assim, eles é um tratamento bem. E, e Jéssica, ela se prepara, então, com a saída do pai, ela se prepara, então, para se encontrar com Lorenzo e partir com Lorenzo. E aí ela diz, ali no final da cena 5, ela diz, adeus, e se a fortuna não me trai, tu perdeste uma filha e eu um pai. Ou seja, ela coloca fim nesse relacionamento deles ali, se tiver ajuda dos deuses, né, a fortuna ali é uma deusa, então ela fala, se eu tiver essa ajuda, eu já não verei mais, ele perde a filha e eu o perco como pai. Até por uma questão religiosa, de que haveria um rompimento da parte do pai, principalmente, né, judeu, de a filha se unir a um cristão. Giovana, vou deixar tu falar um pouquinho aqui. Queres comentar mais? Tem. Eu ouvi mencionar, né? Que não lembro Uhum. bem certo onde foi, nem como que é, mais ou menos. Mas é. Não sei se vocês já assistiram o filme Deus Não Está Morto 1, o primeiro. Mas ele tem aquela parte em que tem aquela menina que é judia. E ela acaba, vamos dizer assim, se tornando cristã, indo contra a religião dos judeus, no caso, né? Que seria lá a questão da Torá e tudo, enfim. E tem, acho que um mandamento que os pais eles colocam para fora, né? Os filhos as filhas, mais, né? Que se recusam a seguir o Yahvé, né? Que apenas Yahvé é Deus. E ela ali, ela confessou Jesus e o pai dela, que era judeu, colocou ela para fora. Então, lembrei disso nessa cena. E ali nem precisou o pai dela colocar ela para fora, ela foi. Só que ela não foi ali por acreditar especificamente no cristianismo. Ela foi porque, no caso, ela achou alguém ali que era cristão e ela não poderia continuar, no caso ali, vamos dizer assim, sendo judia. Então ela foi. Talvez ela Uhum. até tivesse um certo desprezo, né, pelos, pelos judeus, né? Não, não sei, ela desprezava o pai dela. Só que Olha, provavelmente era pela ganância dele, né? sim, tu diz aí no caso aqui o Mercador de Veneza, né? Ou do filme. Isso. Eu não assisti o filme. Ah, tá, o Mercador de Veneza. O pai. Ela numa fala com Lancelot, ela fala, né? Você é a alegria da casa, né? Uhum. Pode falar, Emily, o quê? No filme Deus Não Está Morto, ela não era judia, ela era islâmica. Ah, não, eu não assisti. Islâmica? Tanto que ele fala para ela, confessa que Alá é Deus. Eles eram islâmicos. E ela usa o jihad, lá, então, ela usa, quer dizer, ela usava só na frente do pai dela, né? Quando ela ia para a Sim. faculdade, ela era islâmica. Hum. Faz mais sentido a expulsão daí, né? Nos É, dias atuais, né? Mas a gente falando então, aqui do século XVI, XVII,
era algo que realmente se dividia, né, tipo, o judeu era um, o cristão era outro, não havia uma certa comunhão entre eles, né, isso não existia. Do que vemos hoje em dia, né, até porque, se a gente for analisar hoje em dia a religião judia, ela já se perdeu muito, né, são poucos fiéis realmente ortodoxos, né, ali, firmes. O judeu ortodoxo, ele não se relaciona com um cristão. Eles, e mesmo com, que nem tem a parte, a Israel com a Aline ali, né? Uhum, Ela fala um pouco de como foi o casamento dela, porque o sogro dela tem sinagoga e tudo, né? E como a família dela é judia, mas já vieram aqui para o Brasil e tudo mais, né? Então ela mostra essa diferença, assim, de como foi o casamento dela por conta da diferença da família dela e o que o esposo dela, a família do esposo segue, né? sim. Eles têm uma tradição bem os tradicionais, eles respeitam essa tradição, né. Então, mas nesse período aqui, imagina, de Mercador de Veneza, século ali final, acho que já estava no século XVII, então jamais um judeu aceitaria uma filha casar-se com um cristão, né, em hipótese alguma. É uma ofensa e uma vergonha muito grande para a família, né. Então imagina como que ele lidar com essa situação, né. Vamos entrar no ato 6 ali, voltando, né, em Veneza. Então eles estão ali para fazer todo a ceia, acho que é a ceia que eles falam ali, e se juntam e ficam ainda, Lorenzo fala no caso, deixa eu ver aqui, um pouquinho. Eles estão esperando o Lorenzo se atrasa, ok, né, e aí Lorenzo chega dizendo que já tem quem vai carregar a tocha, que será a Jéssica, né. E aí Jéssica logo entra em cena aqui. Na verdade ele vai, se eu não me engano, aqui a casa dela, né, porque ela está aqui na janela. E aí eles combinam, no caso de ele vai buscar ela. Só que Jéssica se veste como um menino, o que é vergonhoso e ela deixa isso muito claro. Mas para que ela fuja de casa sem que o pai reconheça ou que ninguém a reconheça, ela se veste como um menino. E essa é uma vergonha e ela fala: "Ah, ainda bem que é noite que você não me vê com a minha vergonha, né, eu vestida de menino". E ele pede para ela carregar a tocha, ela fala: "Não, mas eu vou me iluminar". Ele falou: "Pelo contrário, você vai se esconder, né". Então ela está como um menino e foge com Lorenzo. Deixa eu só ver aqui se tem mais. Ô, Vanessa, Pode falar. eu vi só como que chama? Podcast. Um resumo, como é que chama esses vídeos que fazem comentário dos livros? Esqueci agora o termo. Uhum. E esse negócio que estava acontecendo na cidade era uma festa, que ela vai, por isso que ela até tem essa oportunidade de se vestir como um rapaz, é porque estava tendo uma festa na cidade. Então, ele fala aqui, ó, deixa eu ver aqui no meu. Espera aí. Ele usa um termo, deixa eu só achar o termo certinho para não. Deixa eu ver aqui. Como se fosse até como um carnaval, assim, porque eles ficam É, até mas ele fala aqui, deixa eu só ver aqui. máscaras, né? Que eles entram mascarados. Isso, vem mascarados, exatamente. É tipo uma festa, mas ele usa aqui, deixa eu ver aqui. Eles vão mascarados, eles vão, é tipo, eles vão assim eles fazem uma caminhada com tochas, mascarados, e isso no caso ele se usa, o Bassani usa isso, vamos dizer assim, para ter uma despedida para que ele vá ao encontro de Pórcia, né. Mas ele fala aqui um nome que agora eu me perdi aqui onde que tá o nome. Pois festeja à noite, vem rápido. Ele só fala de uma festa mesmo, ele não fala exatamente de como que se trata isso.
Mas sim, seria uma festa, porque alguns vão com máscara, né? Vão fantasiados e vão com as tochas e vão caminhando. Por isso que até o Shylock fala, não vá à rua, porque eles é um desfile cristão, né? Então ali encerra o ato 6, né? Deixa eu ver aqui, Antônio chega. Deixa eu ver aqui, são 9 horas, está tudo espera, nada de mascaradas, a bom vento, Bassanio já precisa ir para bordo. Então, Antônio já meio que dá uma organizada ali com os amigos do próprio Bassanio, né? Ó, não vamos enrolar muito nessa festa, porque nós temos que seguir e Bassanio já tem que ir a bordo, porque ele vai pegar o barco e vai ao encontro de Pórcia. Deixa eu ver aqui. Daí entra o príncipe de Marrocos na cena 7, que é onde ele vai escolher a caixa, né? Deixa eu ver aqui. E, de fato, são 3 caixas, né? Uma de ouro, onde tem uma inscrição assim: eu tenho o que desejam muitos homens. A de prata diz o seguinte: quem me escolherá terá o que merece. E a de chumbo escolhe a mim, quem dá e arrisca tudo. E aí, como já falamos, o príncipe de Marrocos, ele trata assim, como a caixa de chumbo, ela não tem valor algum, né? Então, assim, comparada à Porsche, tipo, não tem valor. A de prata, também não, ele acha que merece mais, então ele pega a de ouro, né? E aí, quando ele pega de ouro, ele fica de fato horrorizado. Ele diz, mas ó Deus, que horror, né? E aí tem uma mensagem lá dentro que diz, nem tudo que é luz é ouro, é verdade repetida. Muita gente vende a vida só para olhar o tesouro. Mesmo em túmulos de ouro, os vermes têm moradia. Mais siso do que ousadia, traria melhor agouro. Agouro. Com resposta aqui achada, tua corte está acabada. Então ele quis dizer assim, que as pessoas realmente é pela ambição, né? Vão pela aparência. Então ele foi pela aparência, ele queria ouro. Mas nem tudo que é luz é ouro. Ou seja, nem tudo aquilo que a gente considera aquilo de fato de valor tem o seu valor. Só que é interessante que a Porsche faz até um acordo com eles, né? Eles abrem as caixas, eles não podem dizer a ninguém a caixa que eles escolheram e o que continha nela. E quando eles abrem a caixa, se não tiver o retrato dela, porque uma das caixas vai ter o retrato dela. Se não tem o retrato dela, então não vai ter casamento. Então que eles nem cogitem que após a abertura da caixa, mesmo errada, haja um casamento. Então eles têm que realmente abrir a caixa, não é a caixa certa, eles têm que partir sem cogitar qualquer casamento com ela além disso. Então é um acordo que ela faz e eles aceitam. Na cena 8, é interessante que eles falam o seguinte, né? Pode falar. Eu só olho aqui, né? Mas me parece que pela frase dela, ela não queria casar com esse príncipe, porque ela disse, que alívio. Sim, lá no ato 1, no ato 1, ela vai ter uma conversa com a ama dela bem interessante, que é uma pergunta se ela se interessa por alguém. Ela fala, vá me falando o nome deles que eu vou te dizendo quem é quem. E ela desmerece todos os pretendentes. E aí ela encerra a cena falando de Bassanio, só que ela se recorda de Bassanio, a ama dela o elogia e ela diz, de fato ele merece seus elogios, suas considerações, só que se encerra ali, não dá continuidade. Mas agora ele vai entrar no ato 2, em cena, no finalzinho, né? A gente não vai sabendo o que vai acontecer. Mas na cena 8 é interessante que já começa aqui, ó. Eu vi quando Bassanio fez-se ao mar, né? Graciano também partiu com ele. Mas o Lorenzo não está naquele barco, ou seja, Lorenzo, que era para ir com Bassanio, não foi. Ele estava numa gôndola com a Jéssica, né? E eles partiram separado de Bassanio. Bassanio seguiu para Pórcia com Graziano e Lorenzo fugiu em uma gôndola, juntos numa gôndola, foram vistos juntos numa gôndola com Jéssica. Então, e ainda os amigos cristãos dizem, né? Nunca vi uma paixão assim confusa, tão estranha, ultrajante e variada. Quanto ao que um cão judeu gritava à rua, né? E é interessante que é o seguinte, o judeu, Shylock, percebe a partida da filha. Mas olha só o que ele fala.
Ah, minha filha, os meus ducados, minha filha. Fugida com o cristão, justiça, lei. Meus ducados cristãos. Ai, minha filha, 2 sacos de ducados, um de ouro, roubados pela minha própria filha. E joias, 2 pedras preciosíssimas, que ela levou justiça. Vão achá-la, ela levou as pedras e os ducados. Ele não está preocupado com a filha, com a Jéssica, mas com aquilo que ela levou, porque ela se apossou de alguns bens do pai e, de fato, fugiu com Lorenzo para que ali garantisse, de certa maneira, algum bem-estar deles, né? E toda a preocupação e desespero dele foi por conta do que ela levou, né? Antes tivesse ido sem nada, né? Digamos assim, se tivesse ido sem nada, tudo bem, mas você levou, né? E aí os amigos se preocupam, porque eles falam assim, o desespero dele transpareceu de que ela levou muito valor em dinheiro. E aí eles colocam o seguinte, que é bom que Antônio honre o prazo certo, senão ele pagaria muito caro por isso, né? Por quê? Porque Shylock fez o empréstimo a Antônio, e este dinheiro, na verdade, não foi para Antônio, foi para Bassanio, né? Para que ele, então, chegasse até Pórcia e escolhesse uma das caixas para que, então, conquistasse ou conseguisse o casamento com Pórcia. Mas os amigos se preocupam, achei interessante isso, ele diz, olha, e agora, né? E um deles diz assim, que ele ouviu que um barco entre a França e a Inglaterra um barco foi a Garra, carregado de tesouros, né? E aí ele pensou logo em Antônio, e ele disse, tomara que não tenha sido de Antônio. Não sabemos ainda se é, mas eles foram então relatar isso a Antônio. Aqui não aparece qual é a expressão de Antônio, mas eles dizem, Antônio ama o mundo. Só é o que é mais interessante, eu vou voltar aqui, né? Então eles ficam preocupados e vão contar, eles falam, né? Eles querem contar isso a Bassanio. Mas uma coisa que eles comentou antes, que é o seguinte, não há no mundo homem mais gentil do que Antônio. Eu vi quando ele se despediu de Bassanio. Bassanio disse assim, né, que teria pressa em voltar para honrar aquilo que ele fez. E ele falou, tudo tem prazo para amadurecer. Antônio fala a Bassanio. E aí ele se despede, né, de Bassanio com afeição, com muita afeição e até olhos marejados. E aí um dos amigos diz assim, Antônio ama o mundo só por ele. E aí ele diz, vamos procurá-lo, aliviar a tristeza que ele abraça, dando-lhe algum prazer. Então eles têm uma preocupação tanto em dar essa informação do possível navio dele que fica à deriva, assim como tentar confortar essa tristeza, que acho que como vocês conseguiram ler, já leram primeiro que Antônio carrega uma melancolia, uma tristeza que ele não sabe nem explicar de onde vem e do que se trata. Eu até notei, uma tristeza do quê? Vai aparecer isso lá na frente? Por que ele tem tristeza? Não sabemos, né? Esperamos que sim. Então, mas os amigos têm essa preocupação ainda com ele, dessa tristeza que ele carrega. Então, eles querem contar essa desgraça, que não se sabe ainda se é o navio dele, mas para que talvez ele fique um pouco mais atento, né? Mas de uma forma que não venha ainda causar-lhe mais tristeza. Eu achei isso muito bonito também né, dos amigos, né? Entramos na cena 9, a Nerissa, que é a criada de Pórcia, né? Então ela fala ali, entre o príncipe de Aragão para escolher a caixa e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui, o príncipe de Aragão, ele faz, se a minha escolha for de má fortuna, devo deixar-vos imediatamente, aquilo que ele fala para Pórcia. Aqui, e eu acho interessante que ela também fala assim, tais compromissos são sempre assumidos por quem se arrisca por meus poucos méritos. Deixa eu ver aqui. Giovana, se tu quiseres comentar essa passagem aqui também do príncipe de Aragão, fica à vontade. Uhum. Ele também vai olhando para a aparência das caixas, né? No início, que ele... Os dois usam a mesma expressão. Eles falam ouro, prata e chumbo vil. No caso, tipo assim, o chumbo ali foi o mais desprezado pelos dois. Quem me escolher deve dar e arriscar tudo o que tem, ele diz. Será melhor que fiqueis com mais belo aspecto antes que eu dê ou arrisque alguma coisa. Tipo assim, melhor pegar alguma coisa melhor, né? Do que arriscar logo de chegada algo que eu não tenho certeza que vou ganhar de volta, né? Aí
ele já olha para o ouro, ele fala, não, a aparência é enganosa, e muitos homens desejam ilusões, às vezes, né? Foi o que ele deixa ali a entender. É. E sobrou a terceira caixa, que seria de prata. E quem me escolher conseguirá aquilo que merecer. E ele fala, e está muito bem dito, porque intentará enganar a fortuna e pretender elevar-se em honra se não tiver méritos para tanto. Tipo assim, ele estava ali aceitando o que viesse, né? Ele se Isso. considerando prudente por aceitar aquilo que viesse, né? E até ele abre aquela caixa e vem, né, o retrato de um tolo, né? E aí ele se pergunta por que daí vem um papelzinho com uma espécie de com alguns versinhos juntos, né? Uhum. E tá escrito: provei 7 vezes fogo, seja o siso assim provado, ou seja, seja o juízo assim provado, de quem nunca errou na escolha. Há alguns que sombras beijam e só sombras têm de gozo. Há sem matéria imbecis que também são prateados. Toma por mulher quem queiras, minha cabeça é tua. Vai-te então, eu te despeço, né? Uhum. Até comenta: quanto mais aqui ficar, mais farei papel de imbecil. Vem para fazer minha corte com uma cabeça de tolo, mas parto com 2. Aí ele até volta, né? Ele não gostou da forma que ele foi, Não, não tratado, né? Mas ele não gostou de ter se deparado com aquilo. E é, de fato ele foi tolo, né? Porque a caixa de chumbo não tem o seu valor. Ele quis ficar no mediano, tipo, ele coloca, eu achei bem interessante que ele fala assim, né? Desejo muitos homens. Esse muitos pode falar de todos que se prendem às aparências sem olhar mais fundo. Daí ele coloca assim: eu não sou igual a esses muitos, né? Tipo, ele quer ser diferente. Então ele também tem uma certa arrogância nesse sentido, né? sim. O outro já foi direto naquilo que tinha maior valor, e ele já quis dizer, não sou como todos, né? Mas também não me entregarei ao pior, né? No Aham. fim, ele sai como um tolo. E a Pórcia diz, né? A chama atrai e queima a mariposa. Acho que você leu agora, né? Que tolos presunçosos para escolher tanto pensam que acabam por perder. Uhum. Achei bem interessante. E daí a aia dela fala, né? Tem razão quando diz o bom ditado, que morte e casamento vêm com um fado. Enfim. E aí chega um mensageiro, né? Ao final, chega esse mensageiro, que ele diz assim, acaba de arribar à sua porta um jovem veneziano anunciando, senhora, a chegada de seu amo. Então ele faz um anúncio, né? Chegou alguém e ele fala, deixa eu ver aqui, mas de ricos presentes, nunca vi embaixada de amor tão agradável. Ou seja, Bassanio chega, já falei, né, que é Bassanio, mas Bassanio chega e não chega de qualquer jeito também, né? Ele chega com presentes e chega já com um mensageiro, ou seja, anunciado, né? Ele já pede, né? E faz esse anúncio. E Pórcia fala, não fale mais, pois fico com receio, que vai dizer que é algum parente seu, já que o elogia com tamanho empenho. Vamos, Nerissa, pois quero saber o que o Cupido manda me dizer. E aí Nerissa acaba, meu Deus, faça Bassanio aparecer. Então alguém tão digno de tantos elogios só pode ser Bassanio, né? Mas encerra ali o ato 2, né? Mas ali Sim. criou-se uma expectativa em relação a isso. Esse ato, ele traz, vamos dizer assim, alguns pontos ali decisivos para encaminhar a história, né? A partida de Bassanio, a perda da fortuna de Shylock por conta da filha que sai com foge com Lorenzo, dá-se a entender que praticamente toda a sua reserva, toda a sua fortuna, né? E já com uma possibilidade de que uns dos navios de Antônio tenha sido este que ficou à deriva e se perdeu ali no mar. Então a gente já vê assim alguns pontos meio que já direcionados pro desenrolar da trama, né? Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente pensar. Tem essa questão ali de que a gente percebe muito essa não só discordância, mas essa briga religiosa ali, né? Entre judeu e cristão. Claro que trazendo para os nossos dias não existe mais
essa briga, né, esse conflito tão indireto, embora os judeus, né, os judeus mesmos, eles não creem em Cristo. Só um minutinho. Então a gente percebe que hoje já não existe mais tanto essa questão, né, por conta de que, vamos dizer assim, hoje há muito mais familiaridade, embora o judeu não crê em Cristo, de fato, né, nós sabemos que os judeus não creem em Cristo, para eles existe apenas Jeová, né, o Senhor, o Deus, e eles não aceitam Cristo como o Filho, né, como a promessa do Messias. Mas faz-nos pensar nessa questão dessa rixa que existe, né, de que isso vai trazer consequências graves, porque não só houve uma negociação, vamos dizer assim, formal, né, mas muita coisa entrou ali por essa questão de diferenças religiosas. E que nos faz perceber que hoje em dia continua assim, não tanto entre cristãos e judeus, mas entre muçulmanos, entre cristãos, entre católicos e tudo mais. Claro que, se a gente for analisar, devemos aceitá-los, né, os cristãos? Logicamente que não. Mas nós percebemos, principalmente da parte deles, esse ressentimento, esse ódio a ponto de causar uma guerra, né? Então é que a gente percebe bastante que essa rixa, essa briga é algo muito, muito normal, né? Muito constante nos dias de hoje. Além de a gente perceber a questão da perseguição aos cristãos, né? Em muitos locais. Então a gente percebe que isso não é algo tão antigo, né? Tão incomum. Eu coloquei a questão ali das 3 caixas, que também é algo que me chamou a atenção. Diz dessa questão de que a gente, muitas vezes escolhe pela aparência, né? Então, às vezes, a gente toma decisões pela aparência. Não só em relacionamentos, né? Mas basicamente tudo, né? É algo muito, vamos dizer assim, muito do ser humano, né? Olhar muito para a aparência, julgar pela aparência, né? Então, foi o que eles fizeram em relação à caixa, e nós podemos considerar tantas outras coisas que fazemos, né? Nós julgamos muitas pessoas, muitas coisas, com aquilo que nós vemos, e não com aquilo que conhecemos, ou aquilo que de fato tem seu devido valor. Outro ponto que chama atenção, continua sendo, porque eu falei na semana passada, né, a Giovana estava, a questão da lealdade e amizade de Antônio para com Bassânio. Ele é muito leal. A gente percebe assim que ele não só assumiu a dívida, como ele disse para Bassânio não se preocupar com essa dívida, e que, tipo, ele está à frente dessa dívida, ele não está colocando esse jugo, esse fardo sobre Bassânio, mesmo que o dinheiro emprestado tenha sido especificamente para Bassânio, né? Então, assim, até que ponto, nós veremos, né? Mas para que a gente reflita, até que ponto essa amizade é tão leal, né? Ele é tão amigo, tão afetuoso em relação a Bassânio, até que ponto essa amizade, ela de fato é uma amizade saudável, né? Porque se a gente for analisar, ela está sendo uma amizade sacrificial, né? Então, assim, Antônio está se sacrificando por Bassânio. Então, assim, até que ponto a amizade de fato nos exige isso, né? Então, é algo para ser pensado. Parece que o Cassânio é bem, assim, é o ponto que falamos, parece que ele é decente, pelo menos. No ato 1, a gente vê que ele comenta, quando ele vai conversar com o Antônio para pedir um dinheiro, né, emprestado, para que ele fosse até Pórcia, ele coloca uma coisa que até a Giovana comentou. Giovana, se tu quiser comentar o que tu falou na segunda passada, da questão de que ele, na verdade, atirou para vários locais, mas nenhum era o alvo certo, né? Ou seja, ele relata que ele teve uma vida que ele desperdiçou, não só desperdiçou tempo e amores, mas também desperdiçou seu dinheiro. É tanto que ele se torna um homem sem muitos bens. Ele não tem os 3.000 ducados do qual ele necessita para fazer uma viagem e tentar escolher, né, tentar escolher numa das caixas a mão de Pórcia. Então a gente vê que ele é um homem
É uma pessoa alegre, uma pessoa ali que é querido, né, tem os seus amigos, mas foi alguém que no passado desperdiçou muito dos seus bens e dos seus amores, né, vamos dizer assim. Acabou se encantando por muitas. Mas, ao que parece, ele tem uma grande amizade por Antônio. Embora, no ato 1, ele também deixa claro que ele ainda tem dívidas financeiras com Antônio. Então, ele pede um dinheiro emprestado ainda em dívida com o próprio Antônio. Por isso que eu comento essa questão dessa amizade de Antônio, principalmente de Antônio para com Bassânio. Essa lealdade dele, ele sempre está se sacrificando por essa amizade, em termos até financeiros, né? Principalmente financeiros. Então, a gente vai percebendo desenrolar até que ponto essa amizade tem, de fato, ou melhor, ela é, de fato, uma amizade saudável, né? E se Bassânio corresponde a essa amizade, né? Que foi uma coisa que eu comentei semana passada. Eu não vejo assim, Bassânio se alegrou, ele está preocupado em pagar a dívida, mas a gente não se percebe, talvez, essa retribuição dele para que, vamos dizer assim, para que tanto, né, tanto que Antônio já fez por ele. Não sei se tem se percebido a mesma coisa, Giovanna. Sim, até esses dias atrás, foi trazido na reunião que temos com os irmãos, aqui no culto da igreja, e foi falado sobre 2 tipos de amores, que veio, acho que as palavras vieram do grego, mas é a palavra ágape e a palavra filéu. Foi traduzido na Bíblia para amar. As duas geralmente são traduzidas como amar. Mas uma coisa que eu achei interessante que dá para aplicar aqui no livro é que ágape significa um amor sacrificial, você amar a pessoa a ponto de você se sacrificar por ela, abrir mão, ter alguma coisa ali que você vai, às vezes, sair perdendo. Enquanto filéu é você gostar, simpatizar com a pessoa. Até Isso mesmo. é interessante aquela parte lá que Jesus ele pede para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus ele pede, Pedro, tu me ágape, usa a palavra ágape, que é, você se sacrificaria por mim? E Pedro responde, Senhor, sabes que eu filéu, tipo assim, sabe que eu simpatizo com você, que eu gosto de você. E interessante que isso foi depois dele ter negado Jesus. E Jesus pergunta de novo para ele, Pedro, tu me ágape, você me ama a ponto de sacrificar por mim? E Pedro responde de novo com a palavra filéu. Até que na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você apenas simpatiza comigo? Você apenas gosta de mim? Tipo, amigos apenas? E Pedro fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas. E você sabe que eu apenas, no caso ali, simpatizo com você, apenas sou seu amigo, né? Então, Até porque então, Pedro não conhecia esse amor sacrificial, né? mas depois vemos, né, que houve realmente uma mudança, graças a Deus, no caráter de Pedro, Uhum. a ponto de ele não se considerar digno de morrer crucificado de cabeça para cima, né? Ele pediu para ser de cabeça para baixo. Então ali ele aprendeu o que era ágape, o amor ágape, né? A ponto de se sacrificar realmente, né? E aqui no livro ainda não podemos colocar algo como certeiro assim, mas parece que Antônio ele tinha um amor ágape para com Bassânio, enquanto Bassânio tinha apenas um filéu, assim, sabe, um gostar, um simpatizar Sim. ali com Antônio, né? É bem E interessante essa comparação, porque de fato, Antônio, ele é um amor sacrificial, não importa as ações de Bassânio, né? Não importa o quanto Bassânio já desperdiçou e está numa outra tentativa, não importa. Importa que é aquilo que ele faz para Bassânio. Ele não está tão preocupado com o retorno do próprio Bassânio. É, de fato, uma amizade sacrificial, um amor sacrificial. Se a gente for trazendo uma comparação, tentando, vamos dizer assim, tirar certas lições, até mesmo cristãs, a gente percebe que sim, é um retrato, até o momento, de um amor, vamos dizer assim, para o qual Cristo teve com a sua igreja, né? De morrer por ela, um amor sacrificial em relação a Antônio e Bassânio. É interessante, tem alguns pontos que eles falam
tem várias lições que a gente vai poder tirar, né? A questão do julgar pelas aparências, de fato, né? Até ele traz uma menção aqui que eu achei bem interessante, que ele fala assim, em 1 Samuel, nos lembra que o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, né? Então, os homens sempre vão, de fato, estar buscando as aparências, né? Mas que nós devemos buscar olhar não só pelas aparências, né? Mas não julgar, ou analisar, ou desfrutar, ou querer só pelas aparências. Mas tentar conhecer, de certa maneira, o íntimo, né? Mas a gente vai, mais para o final, assim, tem bastante lições que a gente retira, assim. O próprio Shakespeare, ele vai fazer algumas menções bíblicas, né? Ele sempre traz algumas comparações, digamos assim, algumas referências, né? Até uma das coisas, eu não sei se você percebeu, Keila, se você já chegou a esse ponto no ato 1 que a gente comentou semana passada, o qual o Shylock, o judeu, ele fala que ele não vai se assentar à mesa com os cristãos, né? E ele remete isso a uma passagem bíblica que é o Salmo 1º, né? Se eu não me engano, que ele não se assenta à mesa dos escarnecedores. Porque para o judeu, o cristão não é o povo de Deus. O cristão não é o povo de Deus para o judeu, né? Então, assim como para o cristão, o judeu não é cristão, não é o povo cristão, né? Não é. Então, assim, há essa discordância, né? É bem interessante. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, Giovana, principalmente, que fez um. Acho que não. E tá gostando da leitura, Giovana? Sim, Já tinha lido Shakespeare? Não. não. Primeira vez. Ah, tá. Primeira vez. Não é difícil, né? Não, Não é, a só gente. É que as pessoas acabam, Shakespeare, nunca lerei Shakespeare porque é muito difícil, mas quando você começa a ler, você percebe que não. não. É mais um. O pessoal assusta. Uma coisa que eu notei é que entre a versão que eu tenho e a sua, que você andou lendo uns trechos, tem bastante diferença na tradução. A minha Tem ainda é, bastante. assim, um pouco mais formal, que acho que ainda é mais perto do original, né? Eles traduziram mais no original. Tem até umas notas, assim, puxando e falando assim embaixo, no original isso aqui é assim, 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 em inglês. Então deu para ver que eles nem se preocuparam em rimar até os versinhos que teve. Eles só traduziram mesmo, e deixaram traduzido, né? Uhum. Por isso que eu até comentei com vocês, né? Eu indiquei a Martine Claret por depois pesquisar as melhores traduções, e ela é uma das melhores exatamente por essa questão de manter a tradução fiel ao inglês mais robusto, um inglês mais. A minha, se tu perceber, ela traz já as palavras mais atualizadas, digamos assim, né? Uhum. Então ela não fica tão fiel ao original. Mas como eu tinha aqui, eu falei, a coleção eu acabei não, mas indiquei porque como vocês iam comprar, comprasse uma qualidade melhor, né, para não ficar com uma mais simplesinha, porque a tradução, o linguajar, ele importa. Assim, eu É, acho que ele importa bastante. E se tem notas, é melhor ainda. eu estou lendo com o dicionário do lado, porque tem algumas palavras assim que não são comuns do nosso tempo. Tipo, quando É, começa ali ela me obseda. O que é isso? mas é bom, né? Aumenta o nosso vocabulário, É, mas e chega mais próximo do que ele quis passar, né? Então, assim, por exemplo, né, ali quando abre, acho que, deixa eu ver aqui, quando o príncipe de Marrocos, não, o príncipe de, qual foi o último que eu falei? O Aragão? príncipe de Aragão. Quando ele abre a caixa, para mim não aparece que ele é um tolo, me parece um idiota. Mas se a gente for pegar hoje idiota e tolo, eles não têm o mesmo significado, né? Não tem. O tolo, ele mostra muito mais, de fato, o que ele se tornou, né? Tipo assim, muito mais forte, muito mais profundo você ouvir falar, não, você é um tolo, porque está mais relacionado à tua personalidade do que a uma simples atitude boba, digamos assim, né? Então, tu percebe assim, o meu traz idiota, e o da Martin Claret já traz tolo.
Então, são coisinhas simples que fazem a diferença na hora de você estar lendo e no que o autor quis passar com aquilo, né? Toda a trama ali em volta da língua, né? Do idioma e tudo mais, do que ela quer transparecer. Mas é isso, meninas. Espero, Keila e Kemily, que vocês consigam fazer a leitura. É curtinho, né? Se tu perceber, não é tão grande assim os atos, né? Eu acho que o ato 3 talvez seja o maior, se eu não me engano. Se nós estivéssemos em casa, eu já teria alcançado, mas é que com a viagem, aí É corrido, né? que tinham rasgando a gengiva, dela ficou bem febril, assim, nesses dias, né? Aí ela é muito chiclete comigo, aí tipo, eu Ah, estou mas eu estou estudando ali na escola com o pai dela. Então é mais difícil, mas não chegamos lá. não, tranquilo. Aí, então, na próxima semana a gente fica com o ato 3. Eu acho que é o maior. Deixa eu só confirmar aqui. Se eu não me engano, é o maior ato da peça. Eu acho que ele é um pouquinho maior. Dá umas 20 páginas, mais ou menos. 20 e poucas páginas. Mas é isso, então. Obrigada por estarem aqui, né? Espero que consigam fazer a leitura. E se conseguir fazer essa referência ou pesquisas, podem trazer também, tá? Fazendo comparação. É legal, por exemplo, a Kemily que gosta de assistir a alguém que já fez uma crítica, algum comentário, porque agrega, né? Vai agregando o nosso conhecimento e as nossas discussões. Fiquem à vontade de trazer. Tá certo, meninas? Obrigada. Um bom descanso, uma boa noite. Se Deus permitir, até terça que vem. Tchau. 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 Até. Tchau.